Menor consumo de carne é igual a tirar 8 milhões de carros das ruas, diz estudo. A matéria é da BBC do Brasil. Mas, se a mídia falasse a verdade, ficaria assim. Ao invés de diminuir o impacto ambiental das grandes corporações, estamos vendo se conseguimos terceirizar esse custo ecológico, controlando a dieta da população. O viés da matéria é muito doido porque implica que, como direção ambiental, é melhor a gente abrir mão da segurança nutricional e soberania alimentar do que abrir mão dos carros. Vocês percebem uma inversão? Que tal menos carros, mais transporte público e mais soberania alimentar nas ruas? É só uma ideia, mas eu acho que ela vai funcionar melhor do que tentar controlar os hábitos alimentares e os sistemas alimentares do planeta inteiro. Eu vou dar uma volta comentando não a notícia em si, mas o viés com que ela é apresentada e a maneira com que a gente não tem combatido esse viés e como ele nos coloca em risco de segurança nutricional e alimentar. Toca o berimbau aí pra gente rodar, vai! Ó, vou fazer um disclaimer aqui pra vocês. Eu tô trabalhando sentado de chapéu. A minha afinada avó não deixaria eu fazer isso, porque lá em Minas, quando eu era criança pequena, se a gente sentasse na mesa com o chapéu na cama, eu tomava logo um tapa na orelha para tirar o chapéu. Mas, eu ando com os cabelos muito rebeldes, fui chamado a atenção por causa dos meus cabelos rebeldes, as pessoas mandando mensagem dizendo que eu tenho imagem pública, que eu não posso usar meu cabelo assim. Então, enquanto eu não vou na barbearia, eu vou usar meu chapéu. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, comenta e compartilha fazendo a sua curadoria desse material. É muito importante para mim quando você compartilha, citando por que a reportagem, ou por que o comentário da reportagem agregou na sua vida, no seu dia a dia. De novo, comenta, se inscreve, toca o sininho para você receber quando a gente faz vídeo novo. Vamos lá. A propaganda da BBC do Brasil segue citando o pesquisador. Não é preciso erradicar completamente a carne da sua dieta. Claro que não. Vocês vão ter muitas opções. Carne de laboratório, carne vegetal, proteínas de inseto. Vocês vão ter muitas opções. Dentro do que eles determinarem, obviamente. Essas opções elas são pré-estabelecidas pelas mesmas indústrias que vêm poluindo muito até aqui. Então, a grande ironia desse editorial é que as grandes corporações que vêm poluindo até aqui são as mesmas que vão continuar lucrando quando você tiver que mudar os seus hábitos alimentares. A JBS, por exemplo, um grande conglomerado corporativo, um grande cartel do processamento da carne no mundo, ela já está investindo em carne de laboratório. Outras empresas que hoje são ligadas com a carne vão continuar ligadas à carne, mas também já estão produzindo carne vegetal. É por isso que as grandes corporações, os grandes magnatas do mundo inteiro já estão comprando muitas terras. Isso tem a ver com os créditos de carbono, isso tem a ver também com a mudança nos sistemas alimentares que já vem avisada pelos grandes conglomerados neoliberais e como eles querem reformar os nossos sistemas alimentares. Segundo Klaus Schwab, que foi fundador do FEM, no seu livro O Grande Recomeço, The Great Reset, ele diz que nós enfrentamos uma policrise, ela é uma crise econômica, uma crise ecológica e uma crise energética. E que para a gente enfrentar essa crise, nós precisamos redefinir alguns acordos sociais. São palavras bonitas para dizer o seguinte: nós não vamos mais honrar com os acordos de que a pessoa vai trabalhar os melhores anos da sua vida e depois vai poder se aposentar. Nós não vamos mais honrar os acordos sociais de que as pessoas que trabalham têm direito à casa própria, têm direito a um meio de transporte digno, têm direito a um alimento digno. Então, o que o FEM tem chamado de redesenho ou de redefinição dos acordos sociais tem a ver com não ter direito mais a uma casa digna, não ter direito mais à soberania alimentar e poder escolher o próprio alimento, não ter direito mais a poder escolher como se cuidar nos sistemas de saúde também. Então, é sobre isso que ele fala e é desses conglomerados neoliberais que vem a verba para esse tipo de pesquisa e para esse tipo de editorial. De volta para a propaganda da BBC do Brasil, eu quero fazer algumas perguntas específicas. Por que a gente não começa pelas pessoas com maior impacto ambiental, os super ricos? Eles têm um impacto ambiental 50 vezes maior do que uma pessoa comum. Por que a gente não começa cortando as emissões de efeito estufa, enfim, e cerceando o comportamento das indústrias que mais poluem? A indústria bélica, a indústria dos ultraprocessados, o agronegócio, as petroquímicas e as mineradoras. Ainda dentro dessa lógica, por que a gente não acaba com obsolescência planejada? Que é aquele jeito de desenhar produtos que fazem com que eles tenham uma data de validade. Você compra um telefone, com 3, 4 anos ele está obsoleto. Você compra um computador, com 3, 4 anos ele está obsoleto. Você compra um carro, ele dura 10, 15 anos. Por que a gente não acaba com isso? Por que a gente não começa a usar o desenho industrial, enfim, o planejamento do desenvolvimento dos produtos de forma que eles sejam planejados para durar? Quando a gente amplia para uma visão social, ecológica, global, mas a gente pensa a partir de uma biorregião, quais riscos a gente aumenta
para bilhares de pessoas na Ásia, no continente africano e na América do Sul, por exemplo, quando a gente coloca como direção única para o movimento ambiental a diminuição da ingestão de proteínas animais. Que risco a gente impõe para a segurança nutricional dessas pessoas e para a soberania alimentar quando a gente coloca o viés antiespecista acima da soberania alimentar? Eu estou falando aqui de países e de biorregiões já fragilizadas com as mudanças climáticas, já sofrendo de desertificação, de perda de biodiversidade, já sofrendo com a perda de resiliência dos seus ecossistemas, em função dos países e das corporações mais ricas que vêm poluindo até aqui. Então, que riscos a gente impõe para essas pessoas que já foram vulnerabilizadas por um modelo de gestão de recursos que concentrou muita renda, que centraliza o poder de decisão nos sistemas alimentares, por exemplo, e hoje quer impor para o mundo inteiro como é que a gente tem que comer, como é que a gente deve se nutrir para compensar os estragos ambientais que foram causados pelo sistema que eles usam, pela centralização que eles se beneficiam dela. Eu rodo muitas vezes concurso no interior do Brasil. Muita gente passou a ter acesso à carne recentemente. Pessoas que trabalham duro no dia a dia e que têm um risco nutricional. A proteína animal para essas pessoas é uma segurança, não é um luxo. Que risco a gente impõe para a população? A gente já tem 30 milhões de pessoas passando fome. Quando a gente coloca como direção única ou como uma direção principal do movimento ambiental atual a diminuição da ingestão de proteína animal. Como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Então, quando a gente diz assim, a gente tem que comer menos carne, eu pergunto para você, quem é que define quem são essas pessoas? Quem tem que comer menos carne? Por que algumas pessoas se julgam capazes e mais esclarecidas e na posição de dizer o que outras pessoas devem ingerir ou não como dieta e como nutrição para o corpo delas? Eu acho muito louco esse viés. Eu tenho mais perguntas para vocês. Tendo tido o direito à escolha, a pessoa que escolheu comer menos carne ou a pessoa que escolheu não comer carne nenhuma, ela fez isso a partir de uma escolha. É honesto a gente impor essa opção para outras pessoas? Ou a gente deve amparar o que antecede a dieta, que é o direito de escolha? Esse é o ponto da soberania alimentar. A soberania alimentar, um conceito criado pela Via Campesina, são quase 200 milhões de pequenos e médios produtores, povos indígenas e tradicionais ao redor do mundo, em mais de 180 países, veio com a seguinte concepção de soberania alimentar. As pessoas têm o direito de escolher o que vão comer, o que seja culturalmente apropriado para elas, têm o direito a participar dos sistemas alimentares, têm o direito a participar, inclusive, da produção primária, se elas assim quiserem, e a partir dessa participação na produção primária, elas decidem como isso vai ser comercializado na sua biorregião e se vai ser ou não comercializado para além da biorregião. Então, dentro da soberania alimentar, os direitos de todos a um alimento limpo, nutritivo, sem venenos, estão garantidos, inclusive dos antiespecistas, dos veganos. Então, eu acho que o mais certo é a gente defender o direito à soberania alimentar, o direito a um sistema alimentar que ele é sem veneno, que ele é nutritivo e que ele é produzido de maneira agroecológica. Dentro disso, cada um pode escolher o que quiser comer, não tem problema nenhum. Vejam bem, eu falo sempre que o problema não é o que a gente come, mas o como o que a gente come é produzido. A gente está vivendo um momento onde a gente tem um déficit de adjetivos. A gente fala que vai matar a fome, mas não fala com que tipo de alimento. A gente precisa qualificar. A gente fala que a gente vai dar uma moradia para todo mundo ou emprego para todo mundo. Bom, nem todo mundo quer, por exemplo, trabalhar no caminhão de lixo a vida inteira. É um emprego. Então, emprego zero não qualifica o tipo de emprego. Matar a fome não qualifica que tipo de alimento. Então, a gente precisa definir o como e o que. Isso é muito importante, a gente ter uma gestão que consiga medir tanto no social quanto no ecológico, consiga ter métricas e indicadores de que a gente está melhorando a autonomia das pessoas, a saúde das pessoas, a saúde dos ecossistemas, né? Então essa distinção do como a gente vive e do como a gente executa os nossos objetivos, como a gente alcança os nossos objetivos, inclusive faz parte de um curso que eu dou, que é o curso Gestão Impacto Positivo. Eu vou fazer uma oficina gratuita sobre ele nos dias 1, 2 e 3 de agosto. É gratuito, mas deveria ser paga porque é muito boa. Venha preparado para ter a sua cabeça explodida com alguns conceitos nesse sentido. Então, se você está interessado, aproveita e vai ter um link aqui nesse vídeo aqui para você se inscrever na oficina. Independente de você vir para o curso ou não, a oficina já agrega muito e aborda exatamente essa questão. A gente precisa ter um modelo de gestão que aborda o como. Então, como o nosso alimento é produzido? O nosso alimento deve ser produzido de maneira agroecológica. O nosso alimento deve ser produzido de maneira a assegurar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas que vivem no campo. O nosso alimento precisa ser produzido de maneira que ele recupera a dignidade, inclusive, dos ecossistemas onde ele é produzido. Melhora a água, melhora o fluxo solar energético, a ciclagem de nutrientes, melhora a dinâmica das comunidades, que é a biodiversidade. Então, esse é o ponto, né?
Do contrário, se você teve a opção de escolher como você quer comer e você quer impor a sua opção aos outros, isso não é porque você julga a sua ética melhor do que a dos outros, isso na verdade é colonizador. O que a gente precisa defender é o denominador, o conceito que a Via Campesina chegou. A Via Campesina não chegou a esse conceito por acaso. Eles são os verdadeiros ecologistas, eles vivem do chão onde eles pisam. E eles chegaram a um conceito de soberania alimentar. Cada um precisa ter o direito de escolher o que coloca para dentro do corpo, mas que isso que a gente coloca para dentro do corpo, esse alimento, seja sempre uma construção de dignidade para as pessoas e para os ecossistemas, seja sempre nutritivo e sem veneno. Então essa é a questão, é assim que precisa ser desmontado esse tipo de viés de editorial que vem dizendo o que as pessoas devem ou não comer. É possível produzir alimento para todo mundo de maneira agroecológica, mas não é possível manter a sociedade como ela está hoje. As pessoas precisam mudar o jeito que elas vivem. E aí a gente consegue alimentar todo mundo com dignidade. Mas não dá para alimentar todo mundo com dignidade e continuar vivendo uma vida consumista. Isso realmente é impossível. Eu tenho os meus palpites dos porquês as lideranças políticas e científicas, eu vou colocar entre aspas aqui, do momento, não começam diminuindo o impacto ambiental das grandes corporações e dos super ricos ou acatando algumas das sugestões que eu trouxe aqui nesse vídeo. É porque o lobby das corporações hoje vale mais do que o seu voto. Se você tem alguma dúvida disso, basta você ver dentro dos sistemas alimentares se você tem tido mais ou menos autonomia de escolha, se você tem tido mais ou menos resiliência em relação ao alimento que você julga ser nutritivo, que você julga ser culturalmente apropriado para você. Vou compartilhar com vocês uma das maneiras com as quais eu acesso as evidências que a gente tem no dia a dia de que o lobby está valendo mais do que o voto. A gente tem 5 áreas essenciais do nosso viver: a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade. Dentro dessas 5 áreas a gente precisa ter autonomia, ou seja, lateralidade de escolha de como a gente vive nessas 5 áreas. A gente precisa ter resiliência, ou seja, a capacidade de voltar a um normal saudável e digno dentro dessas 5 áreas quando a gente passa por algum tipo de colapso, por algum tipo de crise. E a gente precisa ter saúde o tempo inteiro. A gente precisa estar acordando bem, a gente precisa estar conseguindo dormir, a gente precisa estar conseguindo comer bem, né, e ter uma vida onde a gente tem disposição para viver, uma vida que seja gratificante, que seja estimulante. Então, autonomia, saúde e resiliência são maneiras que a gente tem, são formas que a gente tem de avaliar dentro dessas 5 áreas essenciais do nosso viver o tipo de editorial que estão colocando em cima da gente. Você vê, esse editorial coloca como principal manter os 8 milhões de carros e desde que as pessoas diminuam a quantidade de carne que elas compram. Pois eu proponho outra coisa, eu proponho que a gente diminua a quantidade de carros, aumente o transporte público e aumente a soberania alimentar. Por que não? Você vê, a gente já é dado um enquadramento onde você tem que fazer uma escolha dentro já pré-definida. E ela é pré-definida pelas mesmas corporações que já vêm limitando e cerceando a nossa autonomia, a nossa resiliência e a nossa saúde. Um dos comentários da postagem da BBC eu achei genial. É assim, é melhor a gente diminuir a quantidade de carros das ruas do que a gente colocar em risco a segurança alimentar das pessoas. É perfeito. Então, dentro disso tudo que eu trouxe para vocês, da maneira como a gente pode avaliar esses editoriais, eu acho que vale a pena a gente seguir discutindo nos comentários como é que a gente pode desmontar esses editoriais, como é que a gente pode fazer uma campanha em prol da soberania alimentar, que garante a escolha de todos, inclusive a dos antiespecistas, a um alimento justo, a um alimento limpo, um alimento sem veneno e nutritivo, do que a gente ficar simplesmente sendo indoctrinado, sendo inculcado por esses editoriais que transferem para a população a culpa ambiental, o estrago ambiental das corporações, usam a culpa da população e tentam aliviar o estrago ambiental das corporações, passando para as pessoas esse custo. É muito injusto isso que está sendo feito. E é muito injusto da parte dos antiespecistas comemorar esse tipo de editorial como se isso fosse certo. A gente coloca em risco nutricional e questiona a soberania alimentar de grande parte da população planetária. Em torno de 2/3 da área do planeta é semiárido. Nesses lugares, a agricultura não é viável sem a pecuária. As pessoas não conseguem viver com saúde sem integração animal no seu sistema de produção. Então a gente não pode ser colonialista, a gente não pode querer que o outro escolha o que a gente escolhe. Eu acho que a saída para isso, a saída inclusiva, a saída que realmente aborda a diversidade das pessoas em seus sistemas alimentares e as questões ecológicas, porque traz os sistemas alimentares para os ecossistemas locais, é a soberania alimentar. Coloca aí o que você acha que a gente tem que fazer para ter um alcance maior da soberania alimentar, para garantir a soberania alimentar para todos, ao invés de comemorar a diminuição da ingestão de proteína animal por algumas pessoas privilegiadas que vivem nos centros urbanos. Vamos seguir nos comentários. Abraço. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo
mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço!